Olá pessoal, estou chegando mais informações para vocês. Vamos falar do STF e de uma declaração de Luiz Fux, presidente da corte. Eu sou Rio Gleis Fagundes, hoje é terça-feira, 16 de fevereiro de 2021. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Vamos lá? Lúcido, Fux teme desmoralização nacional e internacional do STF. Gente, parece que pelo menos um ministro nessa corte reconheceu e se preocupou com a situação do STF. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu dislike. Na descrição do vídeo você vai encontrar chave Pix e conta bancária. Seja um colaborador Pix Brasil Notícias e ajude o nosso canal e tenha o seu nome descrito aqui na descrição do vídeo. Quero mandar um alô para o nosso querido Rafael de Alcântara, o filho da Maria Badia. Um abraço, obrigado, ele tem sido nosso colaborador aqui do canal, nos ajudando, né? Principalmente agora que a gente precisa da ajuda de vocês. Mas enfim, na descrição assista o último link e entenda tudo o que está acontecendo. Domingo que vem às 21 horas, você vai ver a nossa live política. E ó, dia 21, né? 21 horas. 21 dia, 21 hora, horário. É tudo 21. Domingo! Pelo menos ele, o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Luiz Fux, ainda mantém a lucidez. Também, né, ele parece que é um dos raríssimos ali dentro, né, incluindo ele, tem ele, o Cássio Nunes, quem é o outro, meu Deus, o Barroso, eu não tô lembrado, não sei se é a Carmen Lúcia, eu sei que, acho que a Rosa Weber, né, eu sei que pelo menos 3 ali contando com o Fux são, tem concurso federal, né? Talvez explique o porquê ele seja, né, ele tenha essa preocupação. E Fux está extremamente preocupado com os avanços de alguns de seus pares contra a Operação Lava Jato. E exclusivamente, adivinha o nome que mais tem batido nela? Gilmar Mendes. Bom, para o ministro, a anulação da condenação de Lula poderia ter como consequência a anulação da Operação Lava Jato como um todo. Diante disso, Fux teme a desmoralização do STF tanto no âmbito nacional, como também no âmbito internacionalmente. A temeridade demonstrada pelo presidente do Supremo tem todo o sentido. É isso que fatalmente irá acontecer. Porém, tudo indica que um grupo de ministros parece não ter nenhuma preocupação quanto a esta questão. O importante é inocentar o humilhante petista. Bom, tá aqui a matéria, né? Veja só que interessante. Nós temos duas linhas aqui. Primeira linha, vamos lá. Nós temos o processo de suspensão de Sérgio Moro, que está na segunda turma. Segunda turma composta por Carmen Lúcia, Edson Fachin, Cássio Nunes, Lewandowski e Gilmar Mendes. Bom, aqui nós temos o seguinte cenário. Carmen Lúcia e Edson Fachin votaram contra a anulação, contra a suspensão de Moro. Restam Cássio Nunes, Lewandowski e Gilmar Mendes. Bom, o Cássio eu vou deixar em cima do muro por enquanto, tá? Apesar de as ações que ele tem tomado eu ter encontrado justificativas, né, dentro da lei e inclusive explicado para vocês que algumas delas que pareciam ser ajudando a esquerda, mas na verdade estava desengatilhando algo que beneficiaria o presidente, né, como uma reeleição indefinida, no caso do Maia, como, por exemplo, isso estava dentro do contexto do texto dele lá, né? Caso Maia fosse, ele, né, o presidente da República também poderia ter esse direito. Foi uma das coisas que fez o pessoal brecar. A outra, do Alcolumbre, né? Quando ele falou que era favorável ao Alcolumbre, ele falou, sou favorável à reeleição do Alcolumbre. Porém, o STF tem que reconhecer que já fez isso ilegalmente, que já permitiu, na verdade, isso ilegalmente, e tem que mudar a Constituição para isso poder valer. Ora, ninguém quer mudar a Constituição e ninguém quer reconhecer que fez merda. Ou seja, Cássio Nunes aparentemente pareceu que fez uma coisa, mas na verdade ele deu uma jogada de... Mas isso foi explicado em outro vídeo, não vou entrar nesse mérito agora não. Né? E teve essa outra questão que ele votou a favor do Lula ter acesso às mensagens, quando muita gente, Cássio Nunes favoreceu Lula. Não,
A lei favoreceu Lula. Cássio Nunes seguiu a lei e foi imparcial. Se a lei dava liberdade, estava lá na Constituição, eu mostrei o artigo que o Cássio Nunes usou e mostrei o Código Penal que o Cássio Nunes usou. Ambos davam direito a Lula. Ora, se a lei dá direito a Lula, seria irresponsabilidade de Cássio Nunes votar o contrário, né? Então, ele foi imparcial, e ele tem que ser imparcial, mesmo que seja Lula ou que seja Bolsonaro. Não importa para qual dos dois lados a coisa penda, ele tem que ser imparcial. Se tiver que apertar para o lado de Bolsonaro, a lei manda apertar, desculpa, ele tem que apertar, porque esse é o papel dele. Se a lei manda, tem que fazer, se não, não faz. É assim que funciona um ministro. Eu não posso querer que Cássio Nunes esteja lá a serviço de Bolsonaro. Eu quero que Cássio Nunes esteja lá a serviço da lei. Infelizmente, a nossa lei muitas vezes beneficia os pilantras. Mas, se a gente quer mudança, vote em deputados que mudem essa legislação. É isso o jeito. Mas, tirando isso para lá, tirando isso de lado, né? Então vamos deixar o Cássio Nunes aqui. O Lewandowski, a gente já sabe que vai votar a favor de Lula. Gilmar Mendes já disse que Lula merece um julgamento justo. Então aqui nós temos dois problemas. Primeiro, que Gilmar, ele já declarou o seu voto, o que tecnicamente, e me corrija alguém da área jurídica se eu estiver errado, o que tecnicamente já caberia um afastamento dele do caso, porque um juiz não pode não pode declarar a sua opinião sobre um caso antes dele ser julgado. Ora, se o cara está dizendo que Lula merece um julgamento digno, ele está automaticamente dizendo que vai votar a favor de Lula. Isso é inadmissível. Um juiz não pode votar por opinião. Gilmar já declarou a sua opinião. Lewandowski, a gente já sabe que em todos os casos relacionados a esse tipo de ação, habeas corpus, ele sempre vota a favor de Lula. Agora, o que vai definir essa questão é o Nunes. Porque é o voto de Cássio Nunes quem vai dizer se Lula é inocentado nessa questão ou não. Por quê? Porque como nós já temos dois votos favoráveis à manutenção da condenação, se Cássio Nunes votar, que ele é o próximo a votar nessa lista, o próximo voto é o dele, se ele votar para manter a condenação de Lula, não importa o que o Gilmar, o que Lewandowski fizer, não vai adiantar nada. Lula permanece no rolo. Mas se Cássio Nunes, por um acaso, votar a favor da suspensão do Moro, aí, bom, prego batido, ponta virada, casa cai de vez, e aí nós vamos ter um grande problema. Vai ser uma bagunça jurídica, não só dentro do STF, como na questão Lava Jato e tudo mais, né? Porque aí você vai ter Moro sendo suspenso em várias outras ações. Gente, uma coisa é certa, e eu sempre sou sincero nesse ponto, sei que tem muita gente que não gosta, tá? Mas a verdade é uma só. Eu posso criticar a atuação do Sérgio Moro ali em abril de 2020. Posso criticar essa ação, odiei a atitude dele, me decepcionei pra caramba. Agora, como juiz da Lava Jato, essa mancha ele não tem. Mancha de péssimo juiz, de parcial, essa mancha ele não tem. Como juiz, ele foi um excelente juiz. Um juiz que o mérito dele como juiz nos orgulha. Nos orgulha. Né? Não vamos misturar a coisa. Então, nessa questão, para mim, Sérgio Moro, não só com Lula, mas com... É tanto, gente, que só... A prova de que o Sérgio Moro não foi parcial, para vocês terem uma ideia... O MP teve mais requerimento negado contra Lula do que a própria defesa. A defesa fez 60 pedidos, teve do Moro atendido 60 pedidos. O MP, em algumas ações, teve menos de 30 pedidos aceitos. Ou seja, Moro atendeu mais a defesa do que a acusação. Sérgio Moro, pelo menos 20% dos caras envolvidos na Lava Jato, Moro absolveu porque não encontrou motivo para condená-los. Ou seja, o cara foi imparcial em todos os aspectos. Isso é inegável. A prova é tanto que agora há pouco o STJ acabou de unanimemente, semana passada eu trouxe essa matéria, acabou de julgar o último recurso, recusar o último recurso no STJ que Lula tinha. Era o último recurso.
Lula não pode mais entrar com recurso no STJ. Quer dizer, você tem aí o Sérgio Moro condenando, 3 ministros no TRF4 condenando a mesma questão, afirmando a condenação de Lula, do Sérgio Moro, em cima do Lula. Nós temos o STJ com outros, eu não sei se foi 5 ministros ali também, acho que foi 5 ministros no STJ, né, afirmando a condenação do TRF4 e ainda reafirmando a condenação de Moro. Em outras palavras, manteve o que o Moro fez. Fora a penca de ações que entraram e reentraram e moeram e remoeram e todas negadas e recusadas, negadas e recusadas. Quer dizer, aonde é que está a parcialidade de Moro que os outros juízes não viram? Porque, gente, primeira instância, segunda instância e terceira instância serve justamente para corrigir os erros caso você entra na primeira instância, o juiz condena. Aí você fala, não, tá errado. Aí você vai para a segunda instância. O trio da segunda instância vai olhar e vai procurar os erros. Não, ele errou aqui, não, ele errou acolá, não, ele errou aquilo. Não, os 3 ministros lá, os 3 desembargadores, caneta nele, confirmaram unanimemente. Aí você vai para os 5 do STJ, que eles são responsáveis para corrigir os erros que houve. Se por acaso passou o erro lá no TRF4, ele vai lá, os 5 de novo, unanimemente dão uma canetada. A única diferença é só o tempo de condenação, mais nada. Mas os 5 dão a mesma canetada. Depois vem os embargos, os recursos, o trânsito julgado, tudo do mesmo jeito. Então não tem parcialidade de Sérgio Moro. O que tem é chororô da esquerda. Inclusive o próprio ministro que deu a canetada no STJ, ele chegou ao ponto de dar tipo uma correção, falar, gente, para de entrar com molecagem, do inconformismo, que o desembargador no seu colocou lá mais ou menos como se a defesa de Lula quisesse causar, sabe, aquela criança birrenta. Eu quero, não pode, não, mas eu quero, não pode, mas eu quero, porque se você não me der, eu vou me jogar na areia, eu vou me espernear todinho aqui. É mais ou menos isso, gente. É mais ou menos assim, minha mãe ligando. É mais ou menos assim que funciona. Infelizmente, para Lulita, as provas são muitas e bem claras. Sérgio Moro não errou. Quando Lula foi preso, estava longe da questão da eleição. Quando o Moro solta a delação de Palocci, independente da delação de Palocci ou não, Lula estava preso, segunda instância, ficha limpa, a lei da ficha limpa. Ele não poderia se candidatar em nada. A esquerda tentou colocar o nome dele lá por questão apenas, gente, de jogada, para dar a entender que podia, mas que eles sabiam desde o início que Lula jamais poderia se candidatar. E tentaram fazer todo aquele fuzuê, o teatrinho bonitinho, tudo já estava orquestrado. Então, o Fux se preocupa com essa situação, porque ele está vendo, primeiro, se a Lava Jato for por água abaixo, vai ser uma desmoralização. Ele está preocupado com isso. E ele sabe que o STF hoje, na opinião pública brasileira, já perdeu o seu conceito. Ele sabe muito bem disso. E ele sabe que uma vez isso acontecendo, com o apoio de ministros do STF, como Gilmar, que vem a público dizer que Lula merece um julgamento digno, mas esquece da dignidade dos brasileiros que foi roubado por ele, por Lulita, cara, é um absurdo. É um absurdo, sem precedentes no nosso campo jurídico. Então, parece que alguém tem um pouquinho de lucidez ali no STF. Vamos aguardar para ver como isso vai encerrar, né? Vamos aguardar. Canal Brasil Notícias, eu volto daqui a pouco com mais informações.